favor. O Evangelho escrito por Mateus. O Evangelho escrito por Mateus. No capítulo 6. Versículo 9. Texto muito conhecido dos irmãos, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do versículo 9. Passo a ler. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. A oração do Pai Nosso é tão conhecida e o Senhor Jesus, Ele nos deixa como uma oração modelo. Eu gostaria de comentar um pouco cada parte da oração do Pai Nosso, que é a aprendizado, a instrução do Senhor para nossas vidas. Por que motivo, por qual motivo o Senhor Jesus nos deixa ministrar essas frases, essas orações dentro da oração do Pai Nosso? O interessante, irmãos, que às vezes nós lemos ou oramos mecanicamente e não paramos para refletir sobre o significado de cada parte do que o Senhor Jesus, por que Ele nos deixou isso, e toda vez que nós lêssemos e orássemos, nós nos lembraríamos do que, nós nos pensaríamos em que a respeito disso. E como nós vimos, a primeira frase, a primeira interjeição, a primeira parte da oração é Pai Nosso. Irmãos, quando nós pensamos Pai Nosso, o que o Senhor Jesus nos ensina? O que Ele deseja que nós lembremos com esta afirmação? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aos irmãos é o privilégio de sermos filhos de Deus. Irmãos, toda vez que nós começamos Pai Nosso, no exato momento eu falo: Senhor, eu sou teu filho, eu tive o privilégio de me tornar filho do Criador do universo, da terra e de tudo que nela há. O nosso Deus é ilimitado, intangível, mas Ele nos permite e nos comissiona a o chamarmos Pai. Como diz Paulo, podemos chamá-lo até de Abba Pai, Paizinho, de forma carinhosa. João, capítulo 1, destaca a diferença entre criatura e filho. E o texto diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então nós que o recebemos como Salvador pessoal, nós temos esse privilégio de começar a oração falando Pai Nosso. Por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E essa decisão, irmãos, pessoal, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, de recebê-lo, de entregar a vida a Ele como nosso Salvador pessoal, único, suficiente, ela não é medida por uma média ponderada. Muitas pessoas chegam junto com a família e alguns amigos e de certa forma, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas o encontro com Deus que lhe torna filho é algo pessoal, que nasce no seu coração particularmente. Então você que ainda não se decidiu, ou que ainda anda somente pela média ponderada da sua família, das suas amizades,
Hoje é o dia de recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador pessoal. A partir desse momento, você se torna filho do Deus Altíssimo. E como filho, nós nos tornamos herdeiros. E herdeiro de Deus é bom demais. Eu já falei em outra pregação, então não irei me estender, mas às vezes nós temos uma herança deixada por um pai, uma mãe ou algum parente que faleceu, e fica uma casinha, um carrinho, mas quando nós nos tornamos herdeiros de Deus, dele é tudo. A grandeza, o poder, a honra, a glória. Ele humilha, ele abate, mas também ele exalta os seus filhos. Ele honra os seus filhos que o amam. Dele é o ouro, dele é a prata, e nós nos tornamos herdeiros da saúde, da libertação, da prosperidade, da vida, da qualidade de vida. Esse é o primeiro privilégio que nós vemos na oração do Pai Nosso. E a comunhão com Deus implica em amizade e intimidade. Abba Pai, Pai Nosso, tenhamos comunhão com o nosso Paizinho. Irmãos, a segunda frase que eu destaco: que estás no céu. Ao mesmo tempo que nós compreendemos como Ele nos ama e como Ele permite que o chamemos de filho, de pai, e nós nos tornemos filhos dele, Ele também recorda a nós que Ele é grande, que Ele está no céu. Isaías 66, um versículo muito grande, muito conhecido dos irmãos, diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir. Mas eis para quem olharei: para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, ao mesmo tempo que nós reconhecemos a intimidade, que nós nos orgulhamos e temos o coração cheio de alegria de termos Deus como Pai, Jesus ele nos ensina a recordar quem é esse Pai, a grandeza desse Pai. Irmãos, quando a gente estudava a matéria de ciências, física, a gente vê que o universo conhecido ele tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de raio. E cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. A gente não consegue nem imaginar o que significa isso. E por que Deus criou esse universo tão grande, com mais de 200 bilhões de galáxias? Porque tudo que Deus faz demonstra a grandeza dele. Irmãos, ele não consegue criar uma coisa pequenininha. Quando ele fala, haja luz, vira o universo. Porque o nosso Deus é grande demais. E esse Deus fala, me chame de Pai, tem intimidade comigo. Salomão, eu gosto muito desse texto, ele diz assim: o céu dos céus não podem conter nosso Deus. Por que o céu dos céus? Porque toda a criação não pode conter Deus. Porque Deus não é criação, Deus é o Criador. Então Ele está muito além, Ele é intangível, Ele é incompreensível. E tudo que Ele faz e vai fazer na vida de cada um, irmãos, denotará a grandeza dele. Ele não fará nada pequeno, Ele exagerará com as bênçãos que Ele derramará sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. E o texto continua. E o tempo vai passando. Santificado seja o teu nome. Esse texto, irmãos, se nós não pararmos e meditarmos e pensarmos e pedirmos ao Senhor que nos revele, talvez ele fique um pouco difícil de compreender. Santificado, se nós sabemos o que significa a palavra santificado. Santificado quer dizer consagrado, quer dizer separado. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, quer dizer que nós estamos sendo separados do mundo. Mas Deus, Ele é santidade. Deus, Ele é santo por natureza. Então o que quer dizer eu vou separar o nome de Deus? Eu vou santificar o nome de Deus, mas o nome dele já é santo.
E aí, irmãos, ao mesmo tempo que nós lembramos que Ele é o nosso Paizinho, Ele fala, olha a minha grandeza, e aí Ele nos remete a uma responsabilidade. Santificar o nome do Senhor não quer dizer em relação a Ele, mas quer dizer em relação às nossas atitudes nesta terra. Nós santificamos o nome de Deus na convivência com a sociedade. Os irmãos vão, se quiserem abrir comigo, fique à vontade, Ezequiel, capítulo 36, versículo 23 a seguir. Diz assim: mostrarei, Deus falando, a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Interessante, mas Ezequiel está falando que o povo de Deus, ele profanou o nome do Senhor, e ele continua explicando, e ele vai falando através da idolatria, através dos pecados cometidos pela nação de Israel. Ela tornou o nome de Deus para a humanidade, para a sociedade circunvizinha, não santificado, não separado, não honrado como ele deveria ser. E aí ele fala da nova aliança. Olha que interessante. Pois eu os tirarei das nações, o ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Irmãos, a santidade do nome do Senhor através da nossa vida, nós o obedecendo, nós o santificando em meio ao trabalho, à escola, demonstra que nós fomos inseridos na nova aliança. Demonstra que nós recebemos um novo coração, não de pedra, mas de carne. E recebemos o Espírito Santo que nos auxilia na nossa jornada. Então, irmãos, é um momento reflexivo. Será que eu tenho santificado o nome do Senhor na minha convivência diária? Ou será que eu tenho blasfemado, profanado o nome do meu Deus? E o interessante é que se você anda por esse caminho de profanado, de manchar a sua santidade através da sua vida, quer dizer que você não possui um novo coração, e você ainda tem coração duro de pedra. Mas hoje o Senhor tem o poder de esmiuçar a pedra. Ele tem o poder, ele fala, eu esmiuço a pedra e coloco um coração novinho, um coração de amor, de santidade, de prazer, que todos se alegram com a sua presença, que a luz resplandece em meio às trevas. Esse é o meu desejo na minha vida pessoal, e o desejo que eu tenho na vida de toda a comunidade do Senhor, de toda a igreja. Paulo diz assim em Romanos 2: você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome do Senhor muitas vezes é blasfemado lá fora, não por causa de um ímpio, não por causa de uma pessoa que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, mas justamente por causa da noiva dele, que deveria estar honrando, santificando, mostrando como é lindo servir ao nosso Deus Criador. Irmãos, é um privilégio. Nada do que façamos compara a graça recebida. E continua o texto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que o Senhor Jesus ele desejou nos recordar, trazer à nossa memória com esta frase, com esta oração? Nós sabemos que quando o Senhor Jesus encarnou, esteve aqui na terra, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, ele inaugurou o reino de Deus. Ele diz: o reino não vem de forma visível, mas o reino de Deus está entre vós. Ele diz, a pregação dele: vos é chegado
o reino dos céus. O reino dos céus, quando o Senhor Jesus ele volta ao céu glorificado, assenta-se no trono ao lado de Deus, ele deixa embaixadores do reino nesta terra. É um reino. Imagina um governo qualquer, mas é um reino de santidade, justiça, e como diz Paulo, é um reino de poder. É um reino que muda história, é um reino que vai invadindo a terra. Só que para esse reino ter para ele ter uma realização, para ele acontecer na terra, é necessário que os embaixadores do reino manifestem a vontade do Senhor do jeito que é no reino dos céus, aqui na terra. Deus deseja que seja feita a vontade dele do jeito que ele quer na terra, da mesma forma que é feita nos céus. Os irmãos se recordam quando o Senhor Jesus expulsa o demônio e os fariseus começam a acusá-lo de ter expulsado em nome de Beelzebul, o maioral dos demônios. Os irmãos se recordam desse texto, que até é o texto famoso da blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Senhor Jesus ele fala, mas um reino dividido não pode subsistir. E o texto, irmãos, que mais chama a atenção está lá em Mateus, em Lucas, eu trouxe o de Lucas 11, no capítulo 11. O Senhor Jesus ele diz assim, mas se é pelo dedo de Deus, o evangelista Mateus ele usa a expressão, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é implantado na terra com demonstrações do poder de Deus. O reino de Deus ele muda a vida. O evangelho transforma uma pessoa do monturo e faz assentar entre príncipes e governadores. Irmãos, o reino de Deus ele é poderoso. A mensagem do evangelho transforma vidas. E o Senhor Jesus continua dizendo assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e dividia os despojos. Irmão, o diabo, o reino das trevas, o rei, o príncipe das trevas, se achava um valente e dominava. Chegou o mais valente, que é o nosso Senhor Jesus. O amarrou e a partir de agora ele fala: vai tranquilo que eu dei autoridade para vocês. Implante o reino de Deus sobre a terra. Governe, reine em meu nome. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, o diabo tem que correr. Ele já foi derrotado. E Paulo tem um texto que mexe tanto em Romanos 5,17. Os irmãos nem precisam abrir, só prestem atenção. Olha o que diz: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida. O reino de Deus, irmãos, não é para nós quando o Senhor Jesus voltar e inaugurar o milênio, nós reinaremos com Ele. Paulo diz: nós reinaremos já em vida. O Senhor Jesus ele deseja que nós implantemos o reino de Deus. Os irmãos se recordam daquela parábola que o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é como um fermento que é jogado em uma massa e de repente vai tudo levantando e vai ficando grande, vai ganhando o mundo. É como uma sementinha que vai crescer nas árvores. Irmão, o reino de Deus, ele avança. E nós fazemos parte desse reino. Nós ajudamos o reino a avançar. Que privilégio! Que maravilha! Por meio do Senhor Jesus, nós reinamos sobre o mal, nós reinamos sobre circunstâncias, nós reinamos sobre demônios, nós reinamos sobre doenças. Em nome do Senhor Jesus, nós reinamos. E o diabo está amarrado, derrotado. Tomemos posse dessas palavras. Essa oração que o Senhor Jesus ensinou era para ser lembrada todos os dias, justamente por isso. Porque ele fala: eu quero, o meu desejo é que o meu reino seja feito aqui na terra.
através de vocês. Vocês são meus embaixadores. Vocês foram constituídos reis e sacerdotes. Aleluia, nós somos reis e sacerdotes. Glória a Deus. Então nós já vimos Pai Nosso, já vimos que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós temos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Por que o Senhor Jesus ele inseriu essa frase em meio à oração? Mas o Senhor Jesus ele deseja que nós lembremos que depende dele o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, que não é para andarmos ansiosos, porque o Senhor provê tudo que nós necessitamos. Todos os dias nós lembramos: Senhor, dá o pão nosso de cada dia. Eu não me preocupo com o dia de amanhã, eu fico seguro, firme, que o Senhor vai me prover, porque Ele é o Deus que deseja o meu bem-estar, Ele é o Deus que deseja a minha qualidade de vida. Em Lucas 12, a partir do versículo 22, Jesus diz assim: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês, nós, falando a nós, têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Irmãos, o Senhor ele condena a ansiedade em nossas vidas para o nosso bem, porque a ansiedade ela é a causa de tantos males. E o Senhor está falando: olha a criaturinha, olha o passarinho. Você vai lá dar comidinha na boca dele? Como que eles conseguem se virar? Se eu cuido deles assim, imagina de vocês que são a minha criação perfeita, em que eu me alegro, porque eu entreguei meu filho amado. Como que eu não vou cuidar de vocês? Irmão, Pai nosso, saudades hoje o pão nosso de cada dia. Acalma o coraçãozinho, que o Senhor proverá tudo o que você tem precisado. O Senhor nos provê. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui o Senhor Jesus ele deseja primeiramente lembrar que desde a queda de Adão, toda a criação dele pecou, tornou-se pecador e por causa disso carente de um Salvador, de alguém que a redimisse do pecado entrado ao mundo. O Senhor Jesus ele manda nós olharmos para a ceia, porque quando nós ceiamos, nós lembramos que éramos pecadores. O Senhor Jesus morreu por nós, entregou a sua vida, nós morremos com Ele e ressuscitamos para a novidade de vida. Então aqui nós todo dia lembramos: Senhor, graças te dou, porque o que eu não podia fazer, o Senhor fez por mim de forma graciosa. O Senhor mesmo se reconciliou comigo, porque eu não tinha condições de fazer nada que te agradasse. Mas também a frase continua e diz: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, eu separei aquela parábola conhecida que se encontra em Mateus 18. Os irmãos podem abrir comigo, por favor? Mateus 18, a partir do versículo 21, parábola do credor compassivo. Interessante que o Senhor Jesus estava ensinando quantas vezes devemos perdoar.
E no 23, olha o que o Senhor Jesus diz: por isso, o reino dos céus. Interessante que ele está falando justamente do reino. Os filhos, os súditos desse reino, devem agir assim. E ele vai contando a parábola, e ele diz que um devia ao rei 10 mil talentos, e um outro devia a esse devedor primeiro do rei a quantia de 100 denários. E esse que devia 10 mil talentos não tinha condições de pagar. E o rei, irado, ia condená-lo, mas ele clama por misericórdia e o rei o perdoa. Tá bom, você está perdoado. E quando ele encontra esse que devia 100 denários, ele não o perdoa, joga na prisão, maltrata, e o rei fica sabendo disso e dá uma complicação grande na vida desse que foi perdoado, porque ele não aplicou o perdão que ele recebeu. Mas, para a curiosidade dos irmãos e o nosso conhecimento, 10 mil talentos equivale hoje a 1.576 milhões de reais. 10 mil talentos equivale em valor monetário 1.576 milhões de reais. Esse é o valor que aquele homem devia para o rei. Mais de 1,5 milhão de reais. 100 denários vale 2.627 reais. Sabe quantas vezes mais esse que foi perdoado ele devia do que o que ele não perdoou? 600 mil vezes mais. Irmãos, o perdão que nós recebemos através do Senhor Jesus é 600 mil vezes mais do que a pessoa que mais nos ofendeu nessa terra. Então, para nós compreendermos o que o Senhor Jesus nos perdoou, pensa naquela pessoa só por Deus, que te maltratou, que te esquisinhou, que fez um mal para sua família, não importa o que aconteceu. Pensa na pior. Vem a sua mente alguém agora: Senhor, livre, concede o perdão no coração. Se vier a mente, porque ainda tem um machucado, né? O Senhor Jesus, ele nos perdoou pelo mal que nós fizemos ao Pai 600 mil vezes mais. Não há como não perdoar qualquer pessoa, qualquer semelhante, porque nós devíamos para Deus 1,5 bilhão de reais, e qualquer pessoa que nos ofenda deve apenas 2.500 reais. Então, a grandeza do perdão que nós recebemos não nos permite não perdoar outra pessoa. E aqui a palavra de Deus diz assim: que ele foi condenado por não ter perdoado, e nós recebemos o perdão eterno, e às vezes nós não perdoamos o que é efêmero, o que é temporário, o que é provisório. A eternidade ao lado do nosso Deus rendeu o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós, com essa oração, toda vez que orarmos, lembremos: Senhor, me ajuda a perdoar tal pessoa, porque o que o Senhor me perdoa é incomparável ao que eu devia. Vamos continuar. Estamos já indo para o final. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tradução no grego, que eu tenho no original bem mais antigo, Código Sináticos, ele traz também o sentido de não nos conduza à tentação. Não conduza à tentação. Para nós entendermos melhor o que o Senhor Jesus quer nos lembrar, vamos em Mateus capítulo 4. Não nos deixe cair, ou não nos conduza, não nos leve a uma provação. Os irmãos estão vendo pelo versículo 1 que o Senhor Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Irmãos, compreendem?
Jesus ele foi levado ao deserto, ele foi conduzido a uma tentação, a uma provação. E aqui o que eu anotei, irmãos, para nós, o Senhor Jesus ele deseja que nós oremos, que Deus nos livre de sermos provados, de sermos tentados, mas principalmente Ele deseja que nós tenhamos a força que, caso sejamos tentados ou provados, nós temos um exemplo a seguir. Caso Deus, como na vida de Jó, permitiu ele passar por aquela provação, nós temos um exemplo do que fazer em meio à provação. Os irmãos abram comigo lá em Mateus 4, já deve estar aberto, no capítulo 3, no versículo 3. O diabo diz a Jesus assim: ó, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Irmãos, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Qual que era a tentação que ia chamar a atenção do Senhor Jesus? Era comida. Mas isso em nossas vidas no deserto diário pode ser tudo que passa de tentação em nossas vidas. Os irmãos pensam no que é mais tentado, numa mentira, numa sensualização, em qualquer área da vida que o diabo vai nos atacando. E o Senhor Jesus ele é tentado a descobrir algo que Deus tinha determinado. Não, eu vou te conduzir ao deserto. De repente o Senhor Jesus vira para ele e fala o quê? Nem só de pão, ou seja, a necessidade que eu tenho no momento, nem só dessa necessidade, a gente vive. Há muitas vezes que falta comida, há muitas vezes que falta saúde, há muito momento em que o pão, ele falta, a provisão falta. Mas eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Eu tenho promessa de saúde. Pode ser que naquele momento eu esteja conduzido a uma provação e me falte a saúde. Mas isso não me importa no momento, porque o que eu vivo, o que não pode faltar na minha vida, são as promessas de Deus para mim. A promessa que eu tenho, essa me alimenta, essa me fortalece. E depois que nós vencemos e passamos pelo período da provação, os anjos nos servem de tudo que nós necessitávamos, como eles servem o Senhor Jesus. Então, quando você estiver em um momento de deserto e faltar-lhe algo necessário à vida, às vezes você olha para o lado: Senhor Jesus, o meu filho não foi liberto ainda. Senhor, eu não vivo da situação, eu vivo pela tua palavra. O Senhor, a tua palavra é que me alimenta, a sua palavra é que me dá vida, é o que me faz esperar e confiar que a promessa será cumprida. Irmãos, é assim que nós passamos o deserto. Quando o povo chegou no deserto depois de passar pelo Mar Vermelho, foi-lhes concedido o maná. Deus deu o maná. E o maná nada mais é do que o pão, do que a palavra. Eles eram alimentados. Quando vocês chegarem na terra prometida, vai ter vertendo vinho, mel, vão ter frutas maravilhosas, vão ter uma vida de gozo e de paz. Essa é a nossa alimentação do deserto. E o Senhor Jesus cumprirá cada promessa que Ele fez para a vida de cada um de nós. Passemos com parcimônia, com tranquilidade, com paz de espírito, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não andemos ansiosos. E para terminar, a última parte: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu destaquei aqui a palavra amém. Muitas vezes nós usamos essa palavra. O pastor Vinícius até falou uma vez que a gente usa o amém, às vezes só tem algum motivo que está falando amém. No final da oração a gente fala amém. E o amém no hebraico, ela é de origem hebraica, ela é uma frase que as primeiras consoantes dela, as primeiras palavras em hebraico, ela forma essa palavra amém. E ela significa: Deus, meu rei, digno de confiança. Quando a gente pronuncia a palavra amém, a gente está dizendo: Deus, o meu rei,
Ele é digno de confiança. Por isso que eu orei, eu fico tranquilo, porque Deus garante, porque Deus merece a confiança que eu tenho nele. Mas muito mais do que uma simples palavra, o amém, ele é uma pessoa. O amém é uma pessoa. Os irmãos abram comigo, por favor, em Apocalipse 3, a revelação do Senhor Jesus no apóstolo João, capítulo 3, o versículo 14. Jesus diz à igreja de Laodiceia: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do amém. Irmãos, Jesus Cristo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Irmãos, nós só podemos confiar que Deus vai cumprir as promessas em nossas vidas por meio do Senhor Jesus. Porque nós pegamos e perdemos o direito às promessas, nós não tínhamos mais acesso. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, todas as promessas que Deus fez para nós temos acesso através do Senhor Jesus. Ele nos religa ao Pai e nos torna herdeiros. Ele nos torna herdeiro do Pai. Então, em 2 Coríntios 1:20, Paulo diz assim, os irmãos precisam abrir: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por meio dele o amém, para a glória de Deus por nós. Por meio de Cristo temos acesso a todas as promessas que Deus fez para nós. Nós readquirimos o direito das promessas em nossas vidas por meio do Senhor Jesus. Ele é o amém. Então, quando nós falamos amém, eu confio, porque quem me garante é o Senhor Jesus. Irmãos, todas as promessas de cura, de libertação, de saúde, de harmonia na família irão se cumprir por meio do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, eu agradeço a oportunidade. As palmas vão ser.